Boa noite, pessoal que está chegando aí. Bem-vindos, bem-vindas. Fala, Christian. Estamos dois Fala, Renan. descabelados Tudo aqui. bem? Tudo bem? O seu tá cabelão, hein, cara? Nossa, o meu está crescendo e como eu não confio muito no nosso presidente quer abrir barbearia, salão de cabeleireiro, eu prefiro ficar em casa mesmo e não cortar, deixar crescer. É, eu já não estou precisando dessas coisas mesmo. Para mim virou um luxo. Esses artigos de como é que primeira necessidade agora, o barbeiro, né? É atividade essencial, né? O Atividade termo da lei. essencial, isso. Atividade essencial. Ah, mas muito legal te encontrar, te ver, ainda que virtualmente aqui nesse momento maluco, mas para a gente falar de um tema um pouco diferente, porque eu acho que está todo mundo falando muito da pandemia e a gente não consegue Sim. sair, né, desse tema. Então eu acho que vai ser bacana a gente poder bater um papo. Achei bem legal, bem oportuno, né? A coisa da lei, que agora foi revertida. Acho que você vai explicar os detalhes, né, pessoal? Uma Vou batalha sim. aí longa, né? Foi uma batalha longa e que teve um final feliz por enquanto, né? No campo da Sim. cidadania e dos direitos humanos é sempre um por enquanto, que a gente precisa estar atento. Mas acho legal a gente estar junto porque acho que são dois olhares fundamentais. Acho que aquele texto nosso que eu até recuperei de 2017 foi bem bacana justamente porque essa decisão tinha tanto fragilidades jurídicas como um monte de furo ali científico, né, do campo Sim, sim, sim. que você explorava e que eu acho que é bacana a gente retomar. Então, vou só explicar para o pessoal essa nossa ideia de fazer essa live. Muita gente deve saber dessa história, mais ou menos, ou passar por cima e a gente vai aprofundando. Mas em 2017, a gente teve um juiz federal do Distrito Federal que ele interferiu numa resolução do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia é um órgão de classe, né? Assim como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, é para os advogados, é um órgão que regulamenta a profissão eticamente, com as normas específicas. O CFP é que cuida da profissão do psicólogo, e o CFP tinha uma norma de 1999 bastante importante, no sentido de não permitir terapias de reconversão, de reorientação sexual. Ou seja, aquela famosa cura gay, né? No vocabulário mais comum. E esse juiz determinou ali de uma maneira bastante astuta e perversa, porque não é que ele revogava diretamente, né? Ele fazia um imbróglio ali, um rocambole jurídico argumentativo para querer impor uma outra leitura, ou seja, ao invés de deixar os psicólogos interpretarem a própria norma deles, criadas por eles sobre a profissão deles, um juiz que não tem nenhuma qualificação, formação nesse campo, não é exigido isso dos juízes, né? Ele interferir, queria impor essa interpretação de que aquilo violava a liberdade científica e a liberdade de pesquisa dos psicólogos, né? E, além disso, segundo ele, era um problema, não porque ele também concordava com a OMS, a homossexualidade para ele não é uma doença, mas ele achava que violava essas liberdades e que, além disso, não permitia que pessoas que sofressem com a sua homossexualidade pudessem buscar essa terapia. Né? Tem o direito de... Né? Exato, como se fosse um direito do consumidor de buscar, né, essa terapia para uma cura, como se o sofrimento com a sexualidade fosse um privilégio só de homossexuais ou pessoas não heterossexuais, enfim. Mas aí, Cris, eu queria te colocar essa primeira questão, acho que dando um pouco esse panorama, a gente sabe que essa patologização ela é bastante antiga, né? Ela vinha já no CID, nessa classificação internacional de doenças, vinha desde os anos 40 numa revisão. Mas a verdade é que desde o 19, do 20, quando o discurso médico científico, né, médico legal, começa a ganhar mais espaço, e aí começa a afastar a religião, afastar a moral, afastar outros campos que regulavam a sexualidade, né? Só a gente lembrar nas ordenações do Império Português, Filipinas, Manuelinas, Alfonsinas, ali já se previa que a sodomia era um pecado nefando, nem se falava o nome, era contra a natureza, né? Se previa apenas como degredo nas colônias mais afastadas, fogueira, execução em praça pública com fogueira, era equiparado a um crime de lesa majestade, né? Para a gente ter a dimensão, sim, da gravidade. E é evidente que isso vai tendo uma série de transformações e quando no 19 e no 20, com positivismo, a ciência vai cada vez mais ocupando um espaço de relevância no debate público, a gente nota que a medicina começa a dizer que é uma questão de higiene, de saúde pública,
E aí começam esses tratamentos que são extremamente violentos contra a população LGBT, né? A gente Sim. tem registros de convulsoterapia, eletrochoque, torturas as mais diversas. E a medicina começa a adotar muito essa perspectiva de patologização. E o campo psi também, né? Que está ali sendo criado, tal. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como que é esse começo do campo psi, da psicologia, da psicanálise? A gente sabe que o Freud tinha uma visão um pouco mais aberta, mas depois a psicanálise dá uma encaretada também. Como que é esse começo, antes da gente chegar nos dias mais atuais, falar um pouco dessa história? Olha, no final do século XIX, a gente vai ter um momento de constituição de um novo discurso sobre as patologias e sobre a loucura, né? O interessante é que esse discurso ele não era estritamente médico. Esse discurso da psicopatologia ele reunia, por exemplo, sociólogos, antropólogos, escritores e psicólogos, no sentido que a psicologia se tornava uma disciplina universitária mais ou menos nascente, por um lado, né? E, por outro, ela aparecia como uma prática psicoterapêutica, onde o Freud teve uma importância assim, bastante grande. Mas esse discurso ele era, portanto, muito poroso. Ele não era, vamos dizer assim, parte da medicina. Ele se espraiava, por exemplo, o direito, né? Ele incluía outras áreas, onde, vamos dizer assim, todo mundo se achava, vamos dizer assim, na posição de dizer alguma coisa sobre a loucura, né? Não é à toa que a gente tem, por exemplo, uma obra magnífica que permanece no tempo, que é O Alienista, do Machado de Assis. Era um assunto de Émile Zola, tantos outros autores escreviam sobre a loucura, porque era um campo, vamos dizer assim, relativamente aberto, né? Então, dentro dessa porosidade, se formou um consenso de que seria preciso, vamos dizer assim, diagnosticar as diferentes formas da sexualidade. Então, Foucault é um grande autor para a gente entender por que o sexual, de repente, se tornou proeminente, se tornou o lugar da verdade do sujeito, é o lugar do controle sobre as pessoas, né? Sexualidade da criança, sexualidade do adolescente, sexualidade da mulher, né? E as sexualidades tidas como, então, desviantes. No Freud, a gente vai dizer assim, ele acompanha um pouco a tendência dessa época. A gente vai encontrar lá nos textos ele dizendo homossexual é um invertido, porque ele, tem uma relação diferente com o objeto, mas nada muito além ou muito aquém do que a época mais ou menos prescrevia. O que seria interessante é ver que na atitude e na teorização que ele vai, na atitude clínica, na forma como recomendo muito um livro agora que saiu recentemente pela Autêntica, que é Cartas de uma mãe a Freud sobre seu filho homossexual, né? Em que o Freud descreve e apresenta uma atitude bastante progressista, despatologizante, que tenta, vamos dizer assim, esclarecer que aquilo não ofende, nem deve mudar a relação amorosa que essa mãe tem com o seu filho, né? E a Autêntica escreveu, vamos dizer assim, uma reescrita dessa carta 100 anos depois. É uma carta famosa, né? Justamente porque coloca ele, vamos dizer assim, contra ele mesmo. Tem um Freud mais, como você falou, conservador, mais próprio ali daquela época, e um Freud que estava um pouco à frente da sua época ao pensar a sexualidade fora do instinto, além da natureza, que corrompe, né, alguns princípios para a gente do discurso patologizante. Mas eu acho que o segundo capítulo, que seria mais decisivo, ele se dá em 1973, né, quando começa a haver uma inquietude geral com o uso político da psiquiatria. Isso tanto na Rússia, né, na União Soviética, no Gulag, quanto nas instituições europeias. Então, a gente tem inúmeros movimentos de questionamento, né, do uso político e da normalização que estava por trás das categorias psicológicas e psicopatológicas. Então, você tem a antipsiquiatria,
você tem o Basaglia na Itália, você tem a reforma antimanicomial nos Estados Unidos. Né? E hoje é o dia, inclusive, né, Christian? Então, Exatamente. hoje é o dia da luta antimanicomial. Isso, estava retomando isso para mencionar que estamos no dia certo, vamos dizer assim, ou no dia errado, não sei. Né? E o que acontece é que o Stonewall, o movimento pelos direitos civis, o movimento LGBT americano, se dá conta que há ali, então, especificado que a homossexualidade é uma patologia e começa, então, a criticar aberta e francamente aos psiquiatras a partir desse código civil, código criminal, se você quiser, das transtornos mentais, chama-se DSM. Era o DSM-2. Né? O que o sujeito chamado Robert Spitzer faz nessa hora? Ele diz assim, vocês têm razão, nós vamos rever isso para tudo, porque isso não é ciência, isso é ideologia, isso é, enfim, uma disparidade de entendimentos diagnósticos. E nós temos, assim, o culpado por que a homossexualidade se tornou patológica dentro desse manual. Por causa da psicanálise. Porque a psicanálise era uma força hegemônica, muito forte dentro da psiquiatria. E esse é o ponto que começa a marcar a separação desse casamento. Né? Uhum. O Spitzer coloca na conta da psicanálise essa atitude retrógrada e diz, agora nós vamos fazer uma outra maneira de entender. E aí começa o debate, depois com a questão transgênero também. Mas pagamos o pato. E aí eu teria uma última observação para a gente começar a conversa, né? Uhum. É que a partir daquele momento, os psiquiatras e os psicanalistas americanos começam a questionar as terapias de reversão. Né? E os psiquiatras, psicólogos, conservadores começam a renomear a terapia de conversão para dizer, não é bem isso, não é bem isso. Então você tem uma luta de décadas até afirmar-se um consenso de que não tem cura para aquilo que não é doença. Né? Uhum. Mas isso foi, vamos dizer assim, foi no braço. Foi uma luta contra a religião, contra ideologias conservadoras. Né? E no Brasil a gente atrasou muito essa conversa. Né? Tem uma pesquisa muito interessante que mostra como esse processo evoluiu muito mais rápido fora da psicanálise brasileira do que na psicanálise brasileira. Então, quando você pega as revistas aí dos anos 80, dos anos 90, enquanto o resto do mundo já considerava isso um atraso científico, nós tínhamos autores pensando, né, qual é a gênese do sintoma homossexual, por que faltou pai, excesso de mãe, teorias completamente assim ideológicas, no fundo, né? Que associavam a homossexualidade com a perversão. E esse atraso, ele então encaixou com isso que veio acontecer depois, né? Uma persistência, né, de psicólogos de extração religiosa, muitos, né? Que vão usar isso para recolocar, né, aproveitar uma brecha, recolocar isso em pauta, e que passamos aí 5 anos discutindo até termos essa nova resolução. Né? Sim, muito legal você trazer essa perspectiva histórica, porque, querendo ou não, se a gente olha para trás, esse ativismo LGBT, ele começa ali no 19, muito focado, e sobretudo na Alemanha, ali em Berlim, né, antes de Stonewall, ainda digamos, um proto-ativismo que acontece ali, com Magnus Hirschfeld, enfim, outras figuras importantes, inclusive do campo da medicina, os sexólogos ali, né, o Ellis, que o Foucault vai citar muito na história da sexualidade, enfim, o começo da sexologia mesmo, desse campo que você está falando mais interdisciplinar. E é curioso porque 2 grandes lutas eram ali as centrais. Uma delas era a descriminalização, sobretudo na Alemanha, que tinha um parágrafo 175 do Código Criminal Prussiano, que depois se torna o código, depois da unificação, o código de toda a Alemanha, e ali previa a criminalização da relação sexual entre homens, era equiparado à bestialidade, a relação entre homens com animais. E é curioso que mulher nem aparecia, porque a sexualidade feminina não existia, né? Era para procriação, não tinha nenhuma outra finalidade, então só penalizava os homens.
Isso que vai ser muito mobilizado, inclusive, com a emergência do nazismo, né? Nos anos 30, os campos de concentração e extermínio, enfim, a história do Triângulo Rosa vai ser mobilizando esse parágrafo 175. Então, de um lado, tinha essa luta muito centrada na descriminalização, num diálogo com o direito, e o outro era a despatologização. Esses sexólogos estavam lá no início fazendo essas teorias, ali tentando, de alguma maneira, justificar que não era algo antinatural, mas que era uma disposição inata, que ninguém escolhia, né? Era algo que acontecia hormonal, alguns diziam, Magnus Hirschfeld, por exemplo, e tentavam, pela naturalização, justificar. E é curioso como isso volta em vários momentos, né? Então, você fala aí dos anos 70, como esse debate acende, a Associação Americana de Psiquiatria vai despatologizar oficialmente em 73, né? Em 75 também de psicologia nos Estados Unidos vai avançar, e isso no Brasil vai ser muito interessante, porque o Brasil, com o momento da abertura, uma das primeiras grandes lutas do movimento LGBT brasileiro que estava se organizando é justamente pela despatologização, porque havia, por parte do Conselho Federal de Medicina, um entendimento de reproduzir a CID de então. Né? Era a classificação vigente internacional das doenças, que previa ali como um desvio, um transtorno sexual, a homossexualidade. E aí é curioso notar como no Brasil, isso em 85 se consegue, um abaixo-assinado é feito desde 81, né? E em 85, assinaturas da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, enfim, de várias, como DAMPOCs, né? Associação de Pós-Graduação em Ciências Sociais, enfim, de vários campos, personalidades... Mas você já vê, é a abertura, né, Renan? Exatamente, a abertura ali vem com novos ventos, né? Digamos, e a ciência, digamos, mais oxigenada também, né? Essa questão do lastro, dizendo que não há fundamento, né? Esse questionamento lá fora já estava acontecendo, no Brasil também eles trazem para cá e conseguem avançar. É uma primeira grande conquista do movimento brasileiro em 85 isso, que antecede em 5 anos a resolução da OMS, que em 1990 vai despatologizar a homossexualidade, no 17 de maio, que foi ontem, né? Por isso que completam esses 30 anos da despatologização. Só que fica uma brecha ali, Cristian. Eu queria te ouvir mais sobre isso, porque o juiz ele passa um pouco por isso na argumentação dele dessa decisão, e muitas pessoas, às vezes, de maneira não conhecendo muito bem o debate, ou tendo uma visão, às vezes até querendo ajudar, entre aspas, né? Vai olhar para a questão da orientação sexual egodistônica, né? Então, ali, de fato, se retirava a homossexualidade como uma doença, não estava mais como uma doença, só que havia essa previsão de que, se fosse uma orientação sexual egodistônica, eu vou até ler aqui o trecho, né, que estava naquele CID ali, que falava o seguinte, né, no parágrafo 66.1, que é um sofrimento e ansiedade do indivíduo em lidar com os próprios desejos afetivos e sexuais provocados por orientação sexual egodistônica, né? Então, como que isso... E o juiz fala isso, ele fala, não, eu estou só permitindo que pessoas que tenham essa orientação sexual, homossexual egodistônica, possam buscar um tratamento. Como que você enxerga isso desse ponto de vista clínico, desse ponto de vista científico do campo psi? Ele aproveitou uma ambiguidade, né, que muitas vezes aparece no senso comum, que é relativa ao seguinte, né? Todo sintoma ele pode ser sentido como algo assim externo, algo que contraria o eu, que causa desprazer. Então, daí você chama ele de sintoma ego-distônico. Mas, por oposição ao sintoma ego-sintônico. Ou seja, existem sintomas que estão, vamos dizer assim, perfeitamente integrados na vida da pessoa, que fazem que ela ama mais do que a si mesma e continua a ser um sintoma, né? O que esse juiz ele não consegue perceber é a diferença entre um sintoma e um desejo, né? O que eventualmente fala um bocado sobre a pessoa que não percebe, que tem uma inversão, para voltar aí na palavra do Freud, né? Quer dizer, o sujeito que sofre, vamos dizer assim, com as contingências de ter uma orientação homossexual nesta sociedade, por exemplo, sofre com preconceito,
sofre com a não aceitação da família, sofre com narrativas de opressão, né? Ela sofre porque alguém no outro lado, no outro, não consegue aceitar e sancionar o seu desejo. Né? Quer dizer, a missão e tarefa de toda a psicoterapia, por mais que você discuta métodos, epistemologias, éticas, é levar o sujeito a sustentar o seu desejo. Não o seu sintoma egossintônico ou egodistônico, tanto faz. Né? E não se conformar a normas sociais também, muitas vezes que baseadas em preconceito, em estigmas, né? Não é um papel de normalização do sujeito, só exatamente. Há uma estrutura social que é discriminatória. Sim, porque está em jogo aí justamente essa ambiguidade. No fundo, será que então a psicoterapia ela não tem que adaptar os sujeitos? Quer dizer, não. Se há um uso para isso, e eu acho que isso é o que estava em jogo na noção intuitiva de homossexualidade egodistônica, né? É adaptar o sujeito ao seu desejo. Nem sempre isso é fácil. Nem sempre o sujeito, vamos dizer assim, aceita seu desejo com facilidade. Ele pode negá-lo, ele pode dizer, não quero saber disso, ele pode dizer, isso é a causa do meu sofrimento. Mas, em tese, não é bem isso. É o seu eu que não está aceitando muito bem esse desejo que te pertence. Né? Então, aquele que vai olhar isso de um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista da norma, ele só vai conseguir ver ajustamento ou desajustamento, dentro da norma, fora da norma. E não vai conseguir perceber que uma pesquisa sobre isso jamais deve favorecer uma prática que seja, vamos dizer assim, de transformação do desejo do sujeito. Porque daí a gente vai perguntar, para onde então deve ir? Quem é que está em condição de dizer, olha, o seu desejo deve ser assim e não assado? Isso, no fundo, o que a gente está falando é que os desejos humanos, eles compreendem uma diversidade, uma multiplicidade muito grande. E eles devem ser assim avaliados, concebidos, lidos em função do próprio sujeito, pela sua variedade. Né? E não em função da adaptação do sintoma ou do sofrimento, né, em relação à norma. Porque a norma pode estar, como historicamente a gente sabe, errada, atrasada, incorreta. Sim, muito interessante isso de reposicionar o problema, né? Porque é uma maneira, talvez ali no seu grau de intencionalidade que ele tinha, conhecendo ou não esse debate, porque o judiciário sofre muito disso, né? De ter que se posicionar sobre temas da vida social que não tem capacidade, não tem conhecimento, não tem preparo técnico algum para fazer isso. E a gente vê que com essa judicialização da vida, que é essa expressão que se usa em geral para descrever esse processo sociológico mesmo, né, de abrangência cada vez maior do judiciário na vida social. Então, tudo passa pelo STF hoje, né? A gente sabe o nome de todos os ministros do STF, ninguém sabe a escalação dos 11 da seleção brasileira mais, nem dos ministros do Bolsonaro, porque muda toda hora. Mas a gente sabe do STF porque, enfim, está tudo decidido ali, né? Nossa vida, a questão da ciência, a medicina, o aborto de anencéfalo, né? A união homoafetiva, a doação de sangue. Ou seja, são temas muito complexos que se apresentam no judiciário. E ali esse juiz ele faz de uma maneira muito perversa isso, né? De transformar e fingir que está saindo, que está chegando de frente, mas está saindo de costas ali do debate, né? Porque, de fato, não enfrenta essa questão de ver que o sofrimento não está nas costas do sujeito ali pela orientação sexual dele, pelo desejo dele, mas justamente por estruturas sociais que não permitem viver livremente esse desejo, né? Longe de violência, de discriminação e assim por diante, né? Mas tem uma questão interessante também nessa juntura, Renan, que eu acho que é uma questão que tem que ver com ideologia e com capitalismo. Uma questão que, assim, identifica o desejo com a vontade e a vontade com a vontade do consumidor. Né? Então, por trás dessa ideia tem assim, mas eu quero contratar um profissional para mudar o meu desejo. Por que eu não posso fazer isso? Né? Estou pagando, a vontade é livre,
a gente deve favorecer o mercado, se tem demanda para isso, por que não? Né? É o limite, né, de até onde você pode ir com essa confusão. Né? O sujeito pode ter essa demanda, essa vontade, mas essa vontade diz respeito, nesse caso, a atrair o seu próprio desejo. Né? A dizer assim, eu quero ser outra pessoa. O senhor pode me vender, então, outra pessoa? Você vai dizer, o cara que entrar nessa, e ele está numa perversão jurídica, mas ele está fortemente pressionado por um certo entendimento liberal do indivíduo, como, vamos dizer assim, aquele que livre contrata segundo sua vontade autônoma. Nem sempre é exatamente assim, né? E pode livre contratar, inclusive, o desejo, né? Se não está agradando esse, eu vou ter um outro, vou comprar Exato. outro. Não. Aí a gente tem um ponto limite, né? Você tem um ponto em que a gente vai dizer, tem algumas coisas que não são negociáveis. Né? O seu desejo, por exemplo, ele não tem negociação. Ele te cabe aceitá-lo, te cabe dar cidadania a ele, subjetivá-lo, se implicar, e etc. Mas querer trocar ele como você troca de roupa, eu acho que é um problema ético muito interessante. Sim, acho que você traz esse ponto, Christian. Eu vou só liberar os comentários aqui, que acho que as pessoas podem ir colocando algumas questões, eu vou tentando acompanhar. Mas esse ponto ético que você traz é interessante porque é uma relação aí de duas pessoas, né? Se um homossexual vai até, uma pessoa LGBT vai até um analista buscar esse tipo de troca do desejo aí, né? Cedendo do seu desejo, procurando um outro, pagando o analista para ver se consegue esse outro desejo. Tem uma questão aí da ética clínica também, né? Esse juiz, quando ele interfere ali, ele está mexendo com protocolos de atendimento também profissionais do campo da psicologia, né? De alguma maneira também afetando o debate da psicanálise, porque no fundo isso contamina muito o debate público, né? Uma decisão como essa, ela foi cassada agora, 3 anos depois. Mas durante 3 anos ficou um limbo jurídico com profissionais ofertando essa terapia. Esse que é o criminoso, né? Isso é muito criminoso, porque quantas pessoas sofreram com isso nesse período, né? Quantos profissionais, maus profissionais, se aproveitaram dessa decisão precária, porque era uma liminar, depois ele confirmou numa sentença, mas era uma decisão de primeiro grau que teve que ir até o Supremo Tribunal Federal para poder ser derrubada, né? Na estrutura do judiciário brasileiro, é chegar na cúpula do judiciário. Então, durante esse tempo, essa decisão estava vigorando, orientando, servindo de parâmetro, ou seja, ela, sem dúvida nenhuma, compromete a integridade das pessoas e ela compromete uma prática clínica também com uma ética determinada, que não é essa de vender qualquer solução, que não é vender o desejo do analisando ali, né, ou de quem te procura. E aí eu queria te ouvir mais um pouco sobre isso. Assim, não é? Eu lembro que quando a gente fez esse texto, você explorou essa questão da liberdade científica e da liberdade de pesquisa, né? E como, na verdade, não se tratava disso, né? Que pesquisa tem um regramento próprio, não é o espaço da clínica ali para se desenvolver isso, ficar analisando, para ficar fazendo pesquisa, né? Então, como que é essa questão, que foi um argumento muito forte ali, ele dizia que era a liberdade profissional de um lado e a liberdade científica e de pesquisa de outro, né? Ou seja... Então, tem vários aspectos, mas que toca também a representação da ciência no nosso momento. Né? Acho que essa vacilação criada, né, teve que caçar, liminar, isso é muito ruim, porque isso dá brecha para essa ideia assim de então tem uma discussão, não tem um consenso. Então eu posso ter também a minha opinião, certo? Você acha isso, mas você vê, eles estão confusos, né? Essa abertura, ela faz muito mal para as pessoas e ela, no caso da ciência, ela, de fato, é muito desinformada, porque a atitude é mais ou menos assim, que está expressa por essa primeira diretriz, né? Vamos começar a pesquisar isto hoje? Por quê? Por que a gente não poderia assim, iniciar uma linha de pesquisa sobre a conversão de desejos homossexuais? Quer dizer, o cara não se atenta para o fato de que isso já foi feito. Né?
de que existe mais de um século, né, de pesquisas científicas dizendo, olha, não só não dá certo, como você tem efeitos de sequela que são dramáticos, né? A gente tem o caso que eu acho que vem bem a calhar, o caso do Alan Turing, né? Esse matemático, em que a gente vê Sim, até o que mencionaram acontece aqui ali nos com as comentários. terapias de conversão que você tinha na época. De suicídio, que vem depois de uma terapia de conversão. A gente pode dizer com razoável segurança que o que acontece quando a cura gay dá certo? Como é que o cara inventa esse dado científico? E você acaba com a sexualidade da pessoa. Você dopa, você Você anula a pessoa, torna né? aquilo tão aversivo que daí, olha só, você curou a homossexualidade porque você curou a pessoa da capacidade de desejar. Quer dizer, não tem nada mais criminoso, é um tipo de lobotomia. Olha, curei a sua alucinação, porque agora você não consegue associar duas ideias, porque agora eu cortei seu lobo frontal. Claro que curou, mas você está produzindo uma barbaridade que foi estudada. Então, eu acho que pegou uma época, né, Renan, em que a gente começou a ficar meio indefeso com essa virada dentro da ciência, esse negacionismo que foi dar em Terra plana, que foi dar em Olavo de Carvalho, que foi dar em. Por exemplo, eu tive que mediar um debate que era mais ou menos assim. A pessoa diz: se você pode ser gay, eu posso votar no Bolsonaro. E era um argumento institucional. Falei, não, mas por quê? A ideia, você pode mudar o seu voto, você pode escolher o seu voto, você pode escolher também, então você escolhe uma coisa e escolhe outra. Né? Bom, Sim, essa visão do próprio capitalismo, de uma maneira de olhar, né, o papel do sujeito, a maneira da escolha, como se tudo tivesse à disposição numa prateleira no mercado ali, que tudo se isso, equivalesse, né, como um isso. formalismo. E acho interessante esse ponto que você traz, porque isso certamente não é um ponto isolado, né? Acho que agora, olhando a história retrospectivamente, se a gente analisa como em 99 isso acontece, por que essa resolução vem em 99? O debate dos anos 80 no Brasil tinha solidificado institucionalmente uma posição já do CFP e do CFM que não tinha por que haver cura gay nenhuma, nenhum tipo de terapia. Mas isso volta nos anos 90, justamente porque grupos fundamentalistas religiosos estavam crescendo, inclusive dentro das organizações das profissões, do campo médico psi, fazem Dentro dos direitos encontros. humanos, né, começaram a ocupar. Exatamente, que vai combinar com o Marco Feliciano presidindo uma comissão de direitos Isso. humanos já nos anos 2000. Né? Mas esses grupos organizam um encontro em Minas Gerais em 1998. E é interessante a história da resolução, porque não tinha até então nada formalizado. Havia um entendimento muito claro do CFP de que isso não era tolerável, mas não se poderia sancionar psicólogos que estivessem ofertando, porque não havia uma norma escrita, né, já formalizada, para poder aplicar as sanções, as penalizações. Então, quando em 98 isso acontece, tem uma reação muito grande do movimento LGBT brasileiro, né, que cobra por cartas o conselho e tal. E aí o conselho cria uma comissão de vários psicólogos que vai fazer os considerando dessa norma, que eu recomendo para quem está assistindo aqui para ler a resolução 01 de 99 do Conselho Federal de Psicologia, que vai ser traduzida para várias línguas, vai ser muito influente no processo de outros países, porque a gente às vezes acha que o Brasil é atrasado em tudo, só que nisso a gente é de fato pioneiro, né? Os países que têm uma regulação mais clara mesmo, contrariando nacionalmente essa questão da cura gay, basicamente é Brasil, Equador e Malta. Né? Mesmo países europeus toleram. A Alemanha, em várias regiões, tolera. Estados Unidos, em vários estados, toleram a cura gay até hoje. Ou seja, Pô, não então sabia. isso é interessante da gente notar também, que Uhum. a partir desse encontro, então, é que vai ter essa mobilização e o Conselho faz essa norma em 99. E aí é curioso, porque esse juiz ele defere uma liminar em 2017, quase 20 anos depois, em uma ação popular feita por um conjunto de psicólogos ligados, né, o Sóstenes Cavalcante, um deputado famoso, um político
do Rio de Janeiro conservador, do DEM do Rio de Janeiro, e ela, psicóloga que capitaneia isso, trabalhava no gabinete desse sujeito, e aí eles fazem essa ação, evidentemente que estava relacionada a uma série de disputas desse campo conservador já naquele momento, e fazem uma ação para poder questionar a norma. E aí é curioso, porque o juiz dá uma liminar, que é uma tutela que a gente diz de urgência no direito, é quando tem um risco de uma urgência. E aí não era nada nova, a norma era de 1999, né? Não tinha uma pressa para se definir. E ele defere a liminar, que é essa decisão rápida, sem esperar uma sentença. E ele já muda a interpretação na liminar, né? Então é muito curioso, porque de fato mostra ali uma convergência muito grande, mas acho que mostra algo que você está chamando a atenção também, que isso não era tão pontual assim, não era uma discussão só da prática clínica, da questão psicológica, mas era um debate muito mais amplo na sociedade em torno, né, dessas negociações sobre moralidade, sobre cientificidade, sobre que discursos regulam esse campo, né? São os discursos legítimos a regular esse campo, porque é só a gente pensar que nos anos 90, mais ou menos por aí também, né, um pouco antes de 98, 99, é quando o Papa aposentado, o Ratzinger, está escrevendo lá um documento importantíssimo no Vaticano, que vai ser fundamental para a ideologia de gênero. É dali que vem esse espantalho moral da ideologia de gênero, que vai contaminar, do Vaticano, né, os grupos muito conservadores neopentecostais, mais fundamentalistas, vão tomar isso como um cavalo de batalha, mas a elaboração intelectual disso, né, contrário à ideologia de gênero, essa ideia de que as ciências estão tentando desnaturalizar as condutas, as identidades, de que não importa mais se nasceu menino, menina, e que está querendo desconstruir a vontade do Criador, né? Tudo isso faz parte dessa elaboração que vem lá do Vaticano e que passa por vários países. Aqui na América Latina vai tomar muita força no fim dos 90 e começo dos 2000, né? E é curioso porque vai culminar com o kit gay, que vai ser importante na eleição do Bolsonaro, com a mamadeira de piroca, que a gente, em 2018, teve que debater isso na eleição, né? Era uma indigência o debate político de uma maneira que a gente teve que debater essas questões em 2018. Então, é muito curioso ver que faz parte, digamos, de uma disputa muito mais ampla, né, que vem acontecendo, que atravessa, eu acho que o ofício do psicólogo, a psicologia, a psicanálise também, mas que tem uma história muito mais ampla, uma abrangência muito mais ampla também na sociedade brasileira e na política, né? Eu teria um palpite, assim, Renan, de que essa reação meio tardia, né? Quando a gente esperava que a pauta fosse outra, né? Que a pauta avançasse para ampliação de direitos em outros sentidos, né? Mas eu tenho a impressão que em 90, 99, a gente começou a ter uma percepção social de que era possível, factível, quiçá desejável, famílias homossexuais. Famílias em que você tinha os homens, duas mulheres, criando filhos, levando os filhos para a escola. Ou seja, isso foi um choque para uma certa mentalidade que até podia dizer assim, olha, homossexualidade tudo bem, mas família não. Né? E essa foi a torção para vamos defender, que está no Ratzinger, ele está nesse discurso, no atacado, que é, no fundo, assim, a família está sendo, vamos dizer assim, ameaçada por essa prática, que é uma coisa nova. Eu diria assim, já vinha de antes e etc., mas ela foi ativada a partir de um contorno assim, muito tipicamente brasileiro, muito, muito nacional, não é? Essa retórica do vamos defender a família, ali onde a gente está vendo uma nova forma de família aparecer. Se tornar possível, efetivamente possível. Então, as adoções possíveis, a visibilidade do casamento gay. Né? Como é que você coloca isso na pauta jurídica? Quando que foi aprovado o casamento? Sim, tá muito atrelado. Dos anos 90 que datam nossos primeiros projetos de lei, tanto de criminalização da LGBTfobia, quanto de casamento civil ou união civil. Se criava uma figura na época, mas a gente vai conquistar em 2011 no Supremo Tribunal Federal esse direito.
né? Então, de fato, é muito recente, está envolvido nessa batalha. Por isso que eu acho que você traz um ponto importante. A sociedade brasileira ela é profundamente familista, né? A gente tem uma formação da sociedade brasileira, isso os autoritários da Primeira República que diziam lá, Oliveira Viana, por exemplo, Alberto Torres, autores que mostravam como a formação do Brasil é clânica, né? A gente formou em torno da Casa Grande, né? Dessas capitanias ali, era aquilo ali que era o núcleo familiar, era o poder do pai, o pater familias ali, a pessoa que mandava e desmandava, né? E essa privatização da vida toda que funcionava ali, e por isso esses caras vão defender um autoritarismo instrumental para dar uma unificação, ter um Estado nacional, né? Tirar essas elites, essas oligarquias regionais e tal, porque a família, de fato, é muito central. E aí, quando você vê um questionamento à família e uma mudança da gramática moral, que eu sempre gosto de destacar, porque não é pouca coisa, né, Cristian? A gente imaginar que em pouco tempo, do ponto de vista histórico, esse movimento LGBT conseguiu conquistar o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, reescrever o que é família, mudar esse código de valores, numa sociedade que se apresenta muito carnavalizada, mas que, no fundo, ela é muito quadrada, né? Ela tem um fundo conservador muito grande. Isso, de fato, provoca uma politização reativa dos setores conservadores, né? Por isso que eu acho que o conceito de backlash é muito interessante para entender o que a gente está vivendo. Vários analistas estão lendo esses autoritarismos de extrema-direita pelo mundo como um backlash, porque, de fato, eles conjugam autoritarismo político com conservadorismo moral e neoliberalismo econômico, ultraliberalismo econômico. Né? Tem um combo que se complementa desse ponto de vista do controle total do sujeito, do indivíduo empreendedor de si mesmo, né? Da família tradicional patriarcal, papai e mamãe nos seus lugares sociais, né? Voltados para a reprodução. Então, eu acho que esse ponto é muito importante para a gente ler esse momento que a gente está vivendo. E eu queria Não sei se você ia falar agora, não? Não, fala. Não, uma pergunta que a Rita Von Hunt, que é uma drag super legal, tem um trabalho super bacana que está acompanhando aqui a gente. A Rita perguntou sobre as origens psi dessa LGBTfobia. Né? Da onde que vem? Porque o Freud, a gente começou ali falando um pouco disso, o Freud tem essa carta para uma mãe ali de um homossexual que mostra uma abertura para o tema. Né? Isso vai, no século XX, entra um debate muito grande, como você estava dizendo, que nos anos 70 também vai intensificar. Mas que figuras assim foram importantes nesse debate? Como que essa visão conservadora foi se assentando de maneira tão forte? Olha, eu acho que no Brasil a gente não pode esquecer o trabalho do Jurandir Freire Costa, num texto magnífico, né, de grande impacto para a minha geração, acho que a pessoa também, né, a Face e o Verso, onde ele vai mostrando, né, trazendo as pesquisas, né, sobre história da sexualidade, história da homossexualidade, e caracterizando, né, a fobia, né, do outro sexo, daquele que não é compatível com o seu, como uma reação a cosmopolitismo, diversidade e intolerância à própria fantasia. Né? Eu acho que isso começou a se tornar uma interpretação mais, vamos dizer assim, popular. Né? Isso começou a entrar numa cultura das classes médias. Isso começou a balançar, vamos dizer assim, uma tese que está no Freud, ou ganhar impulso, uma tese que está no Freud, mas que ela foi assim contingencialmente esquecida. Né? Que é uma tese que diz o seguinte: todos nós somos bissexuais. Nascemos bissexuais. Né? E, bom, processos de recalcamento, negação, valorização de um polo ou de outro vão formando, então, vão construindo a nossa sexualidade. Portanto, nossa sexualidade não é natural, portanto, os gêneros não são naturais. Né? E isso, vamos dizer assim, desdobrado para a ideia, então, de que o preconceito contra a sexualidade do outro é, primariamente, uma inquietude, uma má elaboração da sua sexualidade. Né? E isso, acho que, produziu um novo tipo de argumento, né? Um argumento ofensivo, não um argumento defensivo. Né? Um argumento que diz assim: olha, eu também tenho direito, eu gostaria de participar, tira a patologização, estou, vamos dizer assim,
ganhando a cidadania e sendo reconhecidos, né? Mas o segundo momento é, olha, não só é preciso reconhecer as formas, as mais diversas de orientação sexual, como o não reconhecimento disso pode ser, sim, uma patologia. E aí a coisa, tipo assim, virou de lado. Eu acho que aí a conversa ficou num nível de conflito bem mais agudo, porque foi um movimento inesperado, né? O movimento dizer assim, a norma ela pode ser ela mesma patológica, né? Então, por isso que a gente fala em LGBT fobia. Fobia é um sintoma. É um sintoma. É um sintoma que está lá. Você pode ter fobia de gato, animal, rato. Você pode ter fobia de sexualidades que não são como a sua, né? É um sintoma relativo ao quê? A identidade do indivíduo, né? É uma espécie de excesso de identidade do indivíduo. Então, é um sintoma que ele é egodistônico com o neoliberalismo, com o contratualismo, judicialização jurídica. Ele é um sintoma. Ele é um sintoma na verdadeira acepção do termo, né? Então, eu acho que nesse ponto a conversa foi demais, entendeu? Entendi. Ficou insuportável ouvir isso e aí virou, acho que um backlash, né? Uma reação conservadora, em que assim a gente perdeu de fato o sentido da discussão racional, né? Mamadeira de piroca, a associação retórica, né, com a pedofilia. Quer dizer, não tinha uma discussão que não tinha um cara que puxava a pedofilia, sem que a gente nunca conseguisse entender qual é a relação que existe entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, ela é uma relação metafórica, né? Uma relação assim de que as nossas crianças estão em perigo. Por quê? Porque as crianças são a matriz da família, e a família está em perigo. E quem é que está vendo? Bom, é um truque, né, com a fantasia, no sentido da fantasia maltratada, né? Fantasia mal reconhecida. Sim, e essa questão que você coloca da associação com a pedofilia é muito curioso, porque aparece muito nesse pensamento conservador, né? Que de alguma maneira postula que, como é um desvio, é uma perversão, é uma inversão, é uma aberração, então isso estaria nessa lógica. O Foucault diz um pouco isso, né? A partir desses desvios que você constitui a norma, né? E você consegue daí organizar essa normalização dos sujeitos, das suas identidades. E isso foi utilizado, tem várias autoras importantes, uma delas é a Gayle Rubin, que é uma antropóloga norte-americana. O mercado das mulheres, né? Desse texto bastante importante. E no Políticas do Sexo, que ela vai escrever depois, ela vai justamente abordar como que as crianças sempre foram um argumento dos conservadores para fazer certas cruzadas morais. Isso passa pela campanha contra a masturbação lá na Inglaterra do século XIX, infantil, a questão da ideologia nas escolas, né? Ideologia de gênero, entre aspas. Então, ensinar gênero e sexualidade nos Estados Unidos no macartismo dos anos 50. Então, em vários momentos em que os papéis de gênero e de sexualidade estão em renegociação intensa, estão mudando, né? Porque esses sujeitos estão reivindicando seus lugares, estão atuando, isso provoca certas mudanças dessas placas tectônicas, dessas estruturas. E aí vem essas reações, e aí se coloca o papel da criança como esse ser puro e etc., né? E aí associa a perversão à corrupção moral. E aí você estigmatiza esse grupo como se fosse um bode expiatório, né? Desse pânico moral todo. Então você precisa extirpar isso da sociedade. Isso aparece sob os diversos discursos, né? Seja ele o discurso do extermínio de uma violência LGBT-fóbica que, né, o Brasil tem o maior índice de assassinato de pessoas LGBTs. Isso Sim. É muito significativo, né? Mas isso aparece dentro dos vários campos, dentro do direito, com as decisões LGBT-fóbicas que não reconhecem direito, né? Dentro da psicologia, com essas terapias de reconversão sexual, ou seja, há todo um fio que unifica esses discursos todos operando, né? E constituindo essa relação extremamente desigual em relação às pessoas LGBTs. E aí, Christian, para a gente caminhar um pouco para o final aqui, já que vai bater a 1 hora, queria só te perguntar um pouco como você vê o cenário hoje da psicanálise, assim, né? Acho que, de alguma maneira, hoje a psicanálise
é um suporte, não só do ponto de vista ali da clínica, né, mas da metapsicologia mesmo, enfim, da maneira como aparece no debate público, que tem contribuído muito para o avanço dessas lutas também LGBT. Você acha que essa onda conservadora tem entrado forte na psicanálise brasileira? Como que você tem visto isso hoje em dia? Olha, a psicanálise no Brasil, ela é uma teoria forte, presente nas universidades, mas ela é também algo assim como um movimento social, né? Então, você tem, por exemplo, hoje o pessoal escuta pública na Praça Roosevelt, você tem experiências de escuta em cidades pequenas que tá, vamos dizer assim, se disseminando pelo país. E como todo movimento, vamos dizer assim, de larga extensão, ele não é homogêneo, né? Então, uma coisa importante destacar nesta conversa específica é que durante esse período a psicanálise foi por 2 ou 3 vezes, né, posta, vamos dizer assim, como um projeto para regulamentá-la enquanto profissão, né? Projetos de lei, né, que foram para o Senado, foram para a Assembleia, e esses projetos eram sistematicamente ligados a igrejas neopentecostais. Ou seja, durante o período de expansão do neopentecostalismo, um tipo de neopentecostalismo específico, datado dos anos 80, não confundir com o neopentecostalismo dos anos 50, de 1911, Assembleia, uma forma religiosa específica que se viu interessada em usar a psicanálise para expandir o universo da fé e se apropriar da psicanálise do ponto de vista político, né? Então, não espanta que a gente vai encontrar, então, tanto assim pessoas que estão pensando, que estão militando, que estão agindo ativamente no sentido da ampliação de direitos, quanto o pior, né? Quer dizer, vamos lembrar, nós fomos o penúltimo país aqui a decretar que a homossexualidade não é uma perversão. A psicanálise brasileira, ela tem uma faceta também muito conservadora, né? O que, para quem está assim, nas adjacências, quem olha de longe, muitas vezes vai tender a dizer assim, olha, está aqui ou está lá, quando o que tem é conflito, né? Conflito é discussão, acho que quem está mais próximo das pesquisas, quem está mais próximo de um debate mais internacional, está um pouco mais arejado. Mas existe uma psicanálise conservadora, sim, né, ainda muito presente, e como o resto da sociedade brasileira, estamos divididos, polarizados, né? É curioso que essa polarização ela assume um feitio que é assim: aqueles que admitem que a psicanálise pode se aproximar da política e aqueles que dizem não pode ter posição política nunca, né? É bem a partição que a gente tem, né? A partir dessa ideia de que, então, o movimento gay ele é um tipo de política, ele está querendo então, influenciar as pessoas, ele vai influenciar as crianças. Olha que perigo, né? Olha só, eles são políticos, nós somos não políticos, né? É um discurso do século XIX, quase, né? De neutralidade, objetividade ideológica. Isso. Não, você vai encontrar muita gente defendendo a neutralidade, né? Que, no fundo, é a manutenção do estado de coisa que a gente já tem. Né? Basicamente exato. isso. A indiferença ou a neutralidade, né? E num mundo como esse, no fundo, é reafirmar o próprio status quo. Mas acho bacana você trazer isso dos conflitos, porque a gente do direito, o direito é uma área muito carente, fechada, conservadora, e a gente às vezes olha para a psicanálise e acha o máximo a psicanálise ali, porque acha que está todo mundo progressista, cabeça aberta, desconstruído, mas também não é tão assim, né? Também está nessa sociedade atravessada por essas divisões, né? Sim. Mas queria, Christian, acho que já está batendo aqui o tempo. Agradecer demais você por ter topado esse papo aqui. Foi bom retomar esse texto nosso de 2017. Depois eu vou deixar nas referências para o pessoal, quem quiser o texto. Vou deixar 2 dicas de filme também. E tem a nossa conferência, que está no YouTube, lá na livraria. Verdade. Lembra? Sobre totalitarismo e homossexualidade.
que a a gente fez Patrícia que uma, que a montou, né? Patrícia nos convidou, a Patrícia Corseto. Isso. Depois eu vou botar esse link também. A gente conversou mais tempo lá. O pessoal está reclamando aqui que teve muito pouco tempo, 1 hora. Mas eu vou deixar a live salva. O pessoal está pedindo, vai ficar salvo aqui. E tem esses vídeos, enfim, tem esse papo que nós batemos na Livraria da Vila também, que foi bem bacana. Tem esse texto nosso. Eu vou deixar a dica de 2 filmes também. Não sei se você já viu algum deles, Cristian. O primeiro é o Boy Erased, que passou aqui no Brasil, gerou uma polêmica, mas conta a história de um jovem, baseado num livro, em história real, de um jovem com 19 anos, foi mandado pelos pais para um desses centros e sofreu os diversos tipos de tortura que ele narra ali. E o outro é o Mau Exemplo de Cameron Post, que conta a história de uma lésbica também, que é mandada para os 2 filmes muito recentes, de 2019 e 2018. Vou postar o link, depois o pessoal está pedindo. Mas ficam aí 2 dicas para quem quiser mais material. Enfim, queria te agradecer demais, Cristian. É sempre bom te rever, te reencontrar, ainda que virtualmente, para poder aprender aí bastante sempre sobre psicanálise e a sua visão super arguta aí e de fato progressista, como a gente precisa nesse momento, né? Que eu acho que é um pouco o momento também que a gente vê muita coisa retrocedendo, muito debate lá atrás. E acho que quando a gente ter oportunidade de compartilhar ideias assim e trocar desse jeito é sempre muito positivo e muito gratificante. Então, obrigado mesmo. Espero que a gente se reveja em breve. Pô, foi um prazer te reencontrar, Renan. Conversa sempre flui, te escuto, te leio sempre. Tuas intervenções têm sido, acho que, um farol aí nessa conversa que de repente ficou tão difícil, ficou tão pesada, né? Eu queria dizer aqui como eu te admiro, porque realmente você é um batalhador, né, nessa questão, leva pedrada, leva crítica, mas eu acho que está fazendo um papel essencial, crucial, né, aí no direito, na política. Adoro as coisas que você escreve, cara. Obrigado, valeu, Cristian. Um grande abraço para você aí, boa quarentena. Até mais. E vamos ficar em casa. Tchau, tchau. Vamos sim. Tchau, tchau.